E se eu te dissesse que uma das ideias mais populares sobre os anjos pode não ser bíblica? Muita gente acredita que quando uma pessoa morre, ela vira um anjo. Outros acreditam que os anjos possuem corpos humanos. Alguns dizem que eles se casam, têm filhos e até que os demônios são espíritos de mortos. Mas será que alguma dessas ideias realmente está na Bíblia? A verdade é que existem muitos mitos, tradições e interpretações equivocadas quando o assunto é o mundo espiritual. No episódio de hoje, nós vamos confrontar essas ideias diretamente com as Escrituras. Os anjos são humanos glorificados? Eles possuem corpo? Eles têm emoções? São seres sexuados? O que realmente aconteceu em Gênesis capítulo 6? E qual é a verdadeira natureza desses seres espirituais? Graça e paz, eu sou Eclésio Filho, pastor e professor aqui no Instituto de Teologia Saudável e quero dar as boas-vindas a você para mais um episódio do nosso curso gratuito de teologia. Se você gosta de estudos bíblicos profundos, conteúdos teológicos e temas ligados ao mundo espiritual à luz da palavra de Deus, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse estudo com outras pessoas que amam aprender mais das Escrituras. E eu quero saber, qual é a dúvida que você já ouviu sobre os anjos? Escreva aqui nos comentários. Agora, prepare a sua Bíblia, porque está começando o episódio 3 da nossa série de Angelologia. Vamos ao estudo. Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso gratuito de Teologia do Instituto de Teologia Saudável. Esta é a aula 3 da nossa disciplina de Angelologia. Nas aulas anteriores, estudamos o conceito geral, a perspectiva histórica e a doutrina bíblica sobre a origem dos anjos. Hoje, vamos tratar de um tema que gera muita confusão: qual é a verdadeira natureza dos anjos? O que são esses seres? Abra sua Bíblia e vamos avançar juntos. Parte 1. Os anjos não são seres humanos glorificados. Uma das confusões mais comuns é a ideia de que os anjos seriam pessoas que morreram e foram glorificadas. Muitos dizem: Fulano virou um anjo. Isso é emocionalmente compreensível, mas biblicamente incorreto. A Bíblia é clara ao distinguir anjos e seres humanos como categorias diferentes de criaturas. Em Mateus 22,30, Jesus diz que na ressurreição seremos como anjos, mas não que nos tornaremos anjos. Existe uma diferença enorme entre ser semelhante a algo e se tornar esse algo. Além disso, a Bíblia ensina que os crentes um dia irão julgar os anjos. Em 1 Coríntios 6,3, Paulo pergunta: Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Isso seria impossível se os crentes fossem os próprios anjos. O julgador e o julgado são necessariamente seres distintos. Hebreus 12,22-23 também faz uma distinção muito clara ao falar de incontáveis hostes de anjos como separadas dos espíritos dos justos aperfeiçoados. São duas categorias diferentes de seres no mundo celestial. Portanto, anjos e humanos são criações distintas de Deus. Os seres humanos que morrem na fé não se tornam anjos, eles se tornam participantes da glória de Deus, mas como seres humanos redimidos, não como anjos. Parte 2. A questão dos filhos de Deus em Gênesis 6. Antes de avançarmos, precisamos esclarecer uma passagem que gera muita polêmica. Gênesis 6,14. Quem foram os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens? Dois grupos de estudiosos têm interpretações diferentes sobre essa passagem. Primeira interpretação: os filhos de Deus eram anjos. Esse ponto de vista é defendido por Flávio Joséfo, Filo de Alexandria, e pelos autores de livros apócrifos. A principal justificativa é que em outras partes do Antigo Testamento, como João.6, 2.1 e 38.7, a expressão filhos de Deus se refere a anjos. Segundo essa teoria, anjos teriam se relacionado com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes perversos. O Dr. Henry Maury sugeriu que esses filhos de Deus seriam homens possessos por demônios. Segunda interpretação, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Essa é a posição que consideramos mais sólida biblicamente. Em Gênesis 6, o contexto imediato usa repetidamente o termo homem, nos versículos 1, 2 e 3. A passagem descreve a corrupção geral do gênero humano através dos casamentos mistos entre os da linhagem piedosa de Sete, os filhos de Deus, com as mulheres da linhagem ímpia de Caim, as filhas dos homens. Há argumentos fortes que sustentam essa segunda interpretação. Primeiro, se anjos de fato se relacionaram sexualmente com mulheres, isso seria um prodígio sem paralelo na história bíblica. Em parte alguma Bíblia declara que anjos têm poderes sexuais. Segundo, Jesus declarou claramente que os anjos nem casam nem se dão em casamento, como lemos em Mateus 22,30 e Marcos 12,25, o que torna o relacionamento sexual angélico incompatível com a natureza deles. Terceiro,
Se os gigantes eram fruto dessa união, como se explica a presença deles antes desse evento e depois do dilúvio, como em Números 13.33? Quarto, a linguagem de Gênesis 6.2 é completamente normal para expressar relacionamentos entre seres humanos. Quinto, os textos do Novo Testamento frequentemente citados, como Pedro 3.18-22 e Pedro 2.4, não provam que os espíritos mencionados sejam os anjos de Gênesis 6. A conclusão mais consistente com a totalidade das Escrituras é que os filhos de Deus em Gênesis 6 eram homens da descendência piedosa de Sete que se uniram às mulheres da linhagem ímpia de Caim, corrompendo a linhagem humana que levaria ao dilúvio. Parte 3. Os anjos são seres espirituais. Os anjos são descritos na Bíblia como espíritos. Ao contrário dos seres humanos, eles não estão limitados pelas condições naturais e físicas do mundo material. Eles aparecem e desaparecem. Movimentam-se com uma rapidez imperceptível sem usar meios naturais. Não estão presos ao espaço e ao tempo como nós estamos. Apesar de serem espíritos, os anjos têm o poder de assumir formas corporais para tornar sua presença visível aos sentidos humanos. Isso fica evidente em Gênesis 19.13, onde dois anjos chegam a Sodoma na aparência de homens, entram na casa de Ló, comem e interagem fisicamente. O fato de que os anjos são espíritos não significa que sejam seres vagos, indefinidos ou apenas simbólicos. São seres reais, pessoais, individuais, com características próprias. A realidade dos anjos se comprova pelos atributos de personalidade que demonstram na Bíblia. Eles falam, pensam, sentem e tomam decisões. Parte 4. Os anjos são espíritos invisíveis. Hebreus 12.22 nos fala da realidade dos anjos, mas eles não são sempre visíveis. O Salmo 104.4, citado em Hebreus 1.7, declara: Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros, labaredas de fogo. E Hebreus 1.14 pergunta: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Em condições normais, os anjos são invisíveis aos nossos olhos físicos. Deus pode, entretanto, conceder a visibilidade quando necessário. O exemplo mais dramático é o de Eliseu em 2 Reis 6.14-17, quando seu servo via apenas o exército inimigo ao redor da cidade. Após a oração de Eliseu, os olhos do servo foram abertos e ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Os anjos estavam lá o tempo todo, apenas invisíveis. Isso tem implicações práticas muito importantes para a nossa vida cristã. Os anjos podem estar ao nosso redor agindo a nosso favor mesmo quando não os percebemos. Hebreus 13.2 nos lembra que alguns, sem o saber, acolheram anjos. Parte 5. Os anjos possuem corpos espirituais. Uma pergunta frequente é: os anjos têm algum tipo de corpo? A Bíblia nos ensina que sim, mas corpos de natureza completamente diferente dos corpos humanos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15.39 e 44, afirma que existem diferentes tipos de corpos, não apenas os corpos terrestres que conhecemos. Ele declara que há corpos celestiais com uma glória diferente dos terrestres, e que haverá para os santos um corpo espiritual. Se os santos ressurretos terão corpos espirituais, é razoável concluir que os anjos, seres espirituais por excelência, também possuem uma forma de organização que chamaríamos de corpo espiritual. Quando Jesus ressuscitado disse: Um espírito não tem carne nem ossos, em Lucas 24.37 e 39, ele não estava dizendo que espíritos não têm corpo algum. Estava dizendo que corpos espirituais são constitucionalmente diferentes dos corpos físicos humanos. O aparecimento de anjos na Bíblia confirma isso. Às vezes eles aparecem na forma de homens comuns, sem que sejam reconhecidos como anjos, como em Hebreus 13.2. Outras vezes, sua aparição é deslumbrante e gloriosa, como em Mateus 28.24, onde o anjo da ressurreição tinha aparência de relâmpago e veste branca como neve, causando terror nos guardas. Os anjos, portanto, são espíritos finitos e espaciais. Eles existem em algum lugar em determinado momento. Não são infinitos como Deus. Mas sua natureza corporal é radicalmente diferente da nossa, adaptada às leis da existência espiritual. Parte 6. Os anjos são um exército, não uma raça. Esta é uma distinção importante para compreendermos a natureza dos anjos. Os anjos não formam uma raça, eles formam um exército, uma multidão, uma congregação de seres criados individualmente. A diferença é fundamental. Uma raça se reproduz, cresce, tem descendência. Os anjos não se reproduzem. Jesus deixou isso claro. Na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São como os anjos do céu, como lemos em Mateus 22.30 e Marcos 12.25.
Em nenhuma parte da Bíblia lemos sobre filhos dos anjos. Os anjos são sempre descritos com nomes no gênero masculino nas Escrituras, não porque tenham sexo masculino, mas porque o idioma hebraico e grego assim os apresenta. Os anjos foram criados todos de uma vez, em um ato criativo único. Seu número é fixo. Eles não procriam, não têm família, não têm descendência. Foram simplesmente criados, e tantos quantos foram criados no princípio são tantos quantos existem hoje. Qualquer ensinamento ou afirmação contrária a esse princípio é mera especulação sem fundamento bíblico. Parte 7. Os anjos são seres racionais, morais e imortais. Os anjos não são criaturas instintivas ou automatas. A Bíblia atribui a eles características pessoais plenas. Eles são seres inteligentes, dotados de vontade e capacidade de ação moral. Racionalidade. O fato de serem espíritos já implica inteligência. Em 2 Samuel 14.20, o anjo é descrito como mais sábio. Em Efésios 3.10, vemos que os anjos aprendem, eles observam os propósitos de Deus manifestados na igreja. Em 1 Pedro 1.12, são descritos como seres que desejam perscrutar as coisas da salvação, embora não sejam oniscientes, pois Jesus afirmou que eles ignoravam o dia da sua vinda em Mateus 24.36, são superiores aos homens em conhecimento. Moralidade. Por terem natureza moral, os anjos estão sob obrigação moral. Os anjos que permaneceram leais são chamados de santos anjos em Mateus 25.31 e Apocalipse 14.10. Os que caíram são descritos como mentirosos e pecadores em João 8.44 e 1 João 3 de agosto de 10. Isso mostra que os anjos foram criados com livre-arbítrio real, com capacidade de escolha entre o bem e o mal. Imortalidade. Lucas 20.35-36 afirma que os anjos não estão sujeitos à morte. Eles têm vida imortal. Isso distingue os anjos bons, que habitam eternamente na presença de Deus, dos anjos maus, que enfrentarão o julgamento eterno. Os anjos bons formam o exército de Deus, uma hoste de heróis poderosos, sempre prontos para fazer o que o Senhor mandar, como declarado no Salmo 103.20 Colossenses 1.16. Os anjos maus formam o exército de Satanás, empenhado em destruir a obra do Senhor, como descrito em Lucas 11.21 e 2 Tessalonicenses 2.9. Parte 8. Os anjos são inteligentes, mas não oniscientes. É importante não superestimar o conhecimento dos anjos, assim como não devemos subestimá-lo. Os anjos são superiores aos seres humanos em sabedoria e conhecimento. Eles foram criados com inteligência superior, e esse conhecimento foi se ampliando ao longo de toda a existência deles, através da observação, das experiências acumuladas e das revelações diretas de Deus. A Bíblia afirma que os anjos contemplam continuamente a face do Pai, como em Mateus 18.10, o que lhes concede um nível de conhecimento que ultrapassa muito o nosso. Mas os anjos têm limitações. Eles não conhecem a data exata da segunda vinda de Cristo. O próprio Jesus declarou isso em Mateus 24.36, aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Eles aprendem com o que observam, como em Efésios 3.10, onde Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus é agora manifestada aos principados e potestades nos lugares celestiais, por meio da Igreja. Os anjos também não são onipresentes, eles estão em um lugar de cada vez. Não são onipotentes, seu poder, embora superior ao dos homens, deriva de Deus e tem limites. E não são oniscientes, eles não sabem tudo. Essas limitações são importantes para lembrarmos. Os anjos são criaturas, não divindades. Por mais poderosos e sábios que sejam, eles estão infinitamente abaixo de Deus. Conclusão da aula 3. Nesta aula, desfazemos alguns mitos populares sobre os anjos. Eles não são humanos glorificados. Não são seres sexuados que se reproduzem. Não são simplesmente símbolos de doenças ou de energias divinas. Eles são seres espirituais reais, pessoais, inteligentes, morais e imortais, criaturas de Deus, superiores aos homens em poder e conhecimento, mas infinitamente inferiores ao Criador. Na próxima aula, continuaremos estudando a natureza dos anjos, aprofundando o tema do poder deles, de sua habitação, de sua aparência e de sua relação com Jesus Cristo. Mantenha o coração aberto à palavra de Deus. É ela quem nos ilumina sobre as realidades invisíveis que nos cercam. Até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um episódio da nossa série de Angelologia.
Hoje nós quebramos vários mitos populares sobre anjos à luz da Bíblia. Aprendemos que os anjos não são humanos glorificados, não são uma raça que se reproduz e não são seres ilimitados como Deus. Também vimos que eles são seres espirituais reais, inteligentes, morais, pessoais e imortais, criados por Deus para cumprir funções específicas no reino espiritual. Além disso, entendemos melhor a polêmica passagem de Gênesis capítulo 6 e percebemos como é importante interpretar as escrituras com equilíbrio, profundidade e fidelidade bíblica. Se esse episódio edificou a sua vida, quero pedir, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, envie o conteúdo para amigos, líderes, grupos da igreja e pessoas que gostam de estudar teologia e a Bíblia de forma séria. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque os próximos episódios estão ainda mais profundos. No próximo episódio, nós vamos estudar um tema fascinante: o poder dos anjos, sua aparência e onde eles habitam e qual é a relação deles com Jesus Cristo. Os anjos têm asas? Quantos anjos existem? Eles podem aparecer fisicamente? Porque a Bíblia proíbe a adoração aos anjos e porque Cristo é infinitamente superior a todos eles. Tudo isso nós vamos estudar no próximo episódio. Continue firme na palavra de Deus, porque discernimento espiritual nasce com o conhecimento das Escrituras. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo episódio.